Bem-vindo ao Viver Sustentável. O programa de hoje irá tratar de biocombustíveis. Nós vivemos no momento da era do petróleo. Esse elemento está no nosso dia a dia em forma de combustível, gás de cozinha, borracha, medicamentos e plástico. Mas enfrentamos um grande problema, a poluição causada pelos derivados do petróleo. Em contrapartida, foram criados os biocombustíveis, que são produzidos a partir de matéria orgânica, ou seja, vegetais ou compostos animais. As fontes mais conhecidas para a produção deste biocombustível são a cana-de-açúcar, a semente de girassol, a madeira celulose, a mamona e o milho. Veja como a dependência do petróleo tem causado consequências dramáticas para a população e o mundo. Saiba como é dada a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Conheça o biodiesel da cana-de-açúcar. Confira os preços por tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. O petróleo tem causado grandes consequências catastróficas à população e ao planeta. Veja agora na matéria. A dependência mundial do petróleo tem produzido consequências dramáticas nas últimas décadas. Poluição do ar, doenças cardíacas e respiratórias, conflitos armados, mudanças climáticas. O número de veículos motorizados cresce em todo o mundo. Consome-se mais combustível a cada dia. E as reservas mundiais de petróleo estão se esgotando. Especialistas acreditam que a era do petróleo barato chegará ao fim nos próximos anos. Por conta disso, os biocombustíveis começam a ser vistos como uma solução a esses problemas, uma inquestionável fonte que provoca menor impacto ao ser humano e à natureza. Além disso, a cana-de-açúcar absorve o gás carbônico com uma eficiência 10 vezes superior que a das florestas, o que lhe confere grande importância no combate ao efeito estufa. Além das vantagens ambientais, ainda existe a questão econômica, que diferencia o álcool da gasolina. Ao comparar os preços destes dois combustíveis, podemos perceber a grande diferença no bolso. A pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revela que a gasolina é bem mais cara que o álcool. Hoje, em 2009, o preço do litro do álcool varia entre R$ 1,10 e R$ 1,40. Já o litro da gasolina fica entre R$ 2,30 e R$ 2,70. O biocombustível tem o lado social, com a geração de empregos e renda. A agroindústria canavieira é uma grande geradora de postos de trabalho. São cerca de 1 milhão de empregos diretos e 3 milhões de empregos indiretos. Os postos de trabalho se distribuem de forma ampla em boa parte do território brasileiro e cobrem uma gama diferenciada de competências e formações, ou seja, o álcool gera empregos para todos os perfis profissionais. O biocombustível é um instrumento eficaz e vantajoso na transição do petróleo para um modelo energético mais limpo, diversificado e sustentável. Professor Tami, quais as vantagens dos biocombustíveis? São inúmeras as vantagens dos biocombustíveis. Duas das mais importantes se referem à saúde pública e à questão ambiental. No que se refere à saúde pública, foram os biocombustíveis, foi a mistura do álcool à gasolina que permitiu substituir completamente o chumbo tetraetila, altamente tóxico, que era misturado à gasolina para aumentar o seu poder de explosão. No que se refere à questão ambiental, os biocombustíveis emitem muito menos gás carbônico do que os combustíveis fósseis. Por esta razão, estão na esteira correta do Protocolo de Kyoto para enfrentar o aquecimento global. Com o aumento da produção de álcool, as pessoas vão plantar mais cana. Nós não corremos o risco de ficar sem alimentos? As pessoas não vão deixar de plantar feijão, arroz, milho para plantar cana? Nenhum risco. A área
hoje utilizada para a produção de cana destinada à produção de etanol corresponde a 0,5% da área total agrícola utilizada no país. Apenas 0,5%. Além disso, o Brasil tem uma imensidão de áreas de pastagens degradadas que poderão ser substituídas, não só por cana-de-açúcar, mas pela produção de grãos. No Brasil, a cada ano, cresce a produção de alimentos, cresce a produção de grãos. Portanto, não há o menor risco de que, aumentando a produção de biocombustíveis, fique comprometida a produção de alimentos. No próximo bloco, veja como é dada a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar no Brasil. Não saia daí! Você sabia que numa viagem, se você dirigir a 80 km por hora, vai economizar cerca de 25% de combustível em relação a quem dirige a 120 km por hora? Além disso, sua viagem vai ser mais segura. Olho vivo, consumidor! Você sabia que 1 litro de óleo de motor é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água? Portanto, verifique se o estabelecimento onde você troca o óleo do seu carro dá o destino correto a esse resíduo. Todo o óleo queimado retirado do kart do carro deve ser colocado no tanque ecológico e depois a empresa contratada retira e dá o seu destino certo. O programa Viver Sustentável está de volta, discutindo a importância da substituição dos combustíveis derivados do petróleo por biocombustíveis. Vamos ver agora como é o processo de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. 2 tipos de álcoois são produzidos no Brasil para uso como combustível: o anidro, que é misturado à gasolina, e o hidratado, usado como combustível puro. Nosso país tem uma rede de mais de 28 mil postos com bombas de álcool hidratado para atender à demanda de todos os veículos a álcool. E a gasolina que abastece os outros carros brasileiros também contém entre 20% a 25% de álcool. A transformação da cana em açúcar e em álcool é feita pelas usinas. É um trabalho conjunto entre as áreas agrícola e industrial que começa com a escolha das variedades de cana plantadas em busca de maiores teores de sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. A cana é pesada assim que chega na usina. Essa pesagem permite o controle agrícola, o pagamento do transporte e também a medida de sacarose, com a qual se define o pagamento. Depois da pesagem, são retiradas as impurezas como terra e areia. E a cana-de-açúcar colhida manualmente segue para os picadores e desfibradores que preparam os caules para a moagem, aumentando o rendimento do caldo. No caso da cana colhida mecanicamente, o produto já vem picado.
De um lado sai o caldo, de outro, o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera entre 240 a 280 quilos de bagaço. E esse bagaço também é muito bem aproveitado. Ele segue para as caldeiras e produz o vapor que aciona as turbinas, gerando autossuficiência em energia elétrica. O excedente é vendido e já ilumina várias cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é então purificado por meio de vários processos e técnicas de filtragem para formar o mosto. O mosto fica em fermentação nas dornas durante um tempo que varia de 4 a 12 horas. É nessa fase que os açúcares são transformados em álcool. Ao terminar a fermentação, a mistura recebe o nome de vinho fermentado. O álcool deste vinho é recuperado pela destilação. A operação é realizada em colunas, onde são feitas a destilação propriamente dita e a retificação, que dão origem ao álcool hidratado. Este álcool hidratado pode ser comercializado assim ou ainda passar por um processo de desidratação que gera o álcool anidro. Uma vez prontos, os álcoois produzidos são enviados para armazenagem em tanques de grande volume, onde aguardam sua comercialização. Além da utilização em veículos automotores, os biocombustíveis trazem outras vantagens. Quem irá nos falar sobre isso é o professor e deputado Mendes Tame. Os biocombustíveis trazem uma outra vantagem: a possibilidade de cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço ou dos resíduos utilizados na produção de biodiesel. Se todas as unidades produtoras de açúcar e de álcool utilizassem o bagaço para produzir energia elétrica, nós estaríamos gerando o equivalente à energia de uma Itaipu. E com isso, afastando definitivamente o risco de ocorrer novamente um apagão de energia elétrica como ocorreu em 2001. O etanol está provando ao mundo que é o futuro dos combustíveis. Uma oportunidade de crescimento social, econômica e ambiental para todo o planeta. E quem está envolvido nesta produção comemora os resultados. Não há nada mais antigo nesse país do que cana-de-açúcar. Uma das coisas mais fascinantes que a gente vê hoje é perceber que essa planta é, sem dúvida, uma das atividades mais modernas e de vanguarda, porque ela conseguiu romper o mundo dos alimentos e entrar na área da agroenergia, tanto em combustíveis como em eletricidade. E o Brasil se tornou uma referência internacional. A grande vantagem da cana, se você pegar centro-oeste, centro-sul, é que você não precisa desmatar a área. Cana vai sempre no segundo estágio agrícola. Cana não é a fronteira. Você não vai plantar cana na Amazônia, você vai plantar cana hoje onde você tinha gado. Se você pegar o trópico, né, ela está 200 quilômetros ao norte do trópico, 50, 100 abaixo do trópico. A parcela da área plantada de cana ainda é uma área muito pequena, perto da área de soja e das áreas de pastagem degradadas que nós temos. A gente vê aqui nessa região toda do interior de São Paulo o progresso. Quando você acha que não tem mais o que fazer, sempre surge uma tecnologia, surge uma novidade, você vai tendo mudança. Você não pode ficar para trás. Você faz o álcool, faz o açúcar,
Nós temos produção aqui de levedura e energia elétrica. Nós somos também produtores de soja, ou seja, nas áreas de renovação de cana-de-açúcar, nós estamos plantando soja. Hoje a gente tem mais do que comprovado de que muitas áreas estão iguais ou melhoraram a capacidade produtiva. Como que acaba se nós temos áreas aí que faz 30, 40 anos e cada vez a gente consegue aumentar a produtividade? Deve melhorar, né? Tem muito mais coisa atrás do que só ajudar a economia. Você está ajudando a preservar o meio ambiente. Agora, com a crise do petróleo, todo mundo está vendo que o etanol realmente vai ajudar, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, a conservar energia. Professor Tami, os biocombustíveis auxiliarão na redução do aquecimento global? Não há dúvida de que os biocombustíveis constituem uma alternativa concreta, com tecnologia já dominada para enfrentar o aquecimento global. Países que dispõem de terras, água, sol, mão de obra disponível, tecnologia adequada, poderão se transformar em plataformas exportadoras de biocombustíveis. No entanto, é preciso atender a um grande desafio, o desafio de produzir de uma forma sustentável. E o que é produzir de uma forma sustentável? É produzir obedecendo a 3 desafios. O desafio social, produzir respeitando direitos trabalhistas e sociais. O desafio econômico, produzir biocombustíveis sem impactar o preço dos alimentos. Em terceiro lugar, produzir de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, ou seja, sem causar malefícios aos cursos d'água ou destruindo florestas. As dúvidas esclarecidas quanto à expansão da produção de cana, o Viver Sustentável apresenta hoje um novo combustível feito de cana-de-açúcar, o diesel. Sim, além de ser um diesel renovável, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre, ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. No próximo bloco, vamos ver como é possível produzir biodiesel a partir da cana-de-açúcar. Voltamos já. O Viver Sustentável pergunta: qual desses combustíveis abaixo é renovável? Letra A, querosene, B, diesel, C, gasolina, D, álcool ou E, gás veicular? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. O Brasil é hoje um grande polo de produção de combustíveis renováveis. Primeiro foi o etanol e a última novidade é o biodiesel, também produzido a partir da cana-de-açúcar. O professor Mendes Tami foi até Campinas, interior de São Paulo, conhecer a Amyris, a primeira usina piloto de biodiesel a partir da cana-de-açúcar, para entender como se dá o processo de produção. Hoje vamos falar sobre o futuro,
Mas não vamos entrar num túnel do tempo em direção ao futuro. Vamos falar sobre um caso real. Dá para imaginar um hidrocarboneto, ou seja, um diesel, que não vem do petróleo? Um diesel que não é biodiesel, mas é um diesel renovável, não é um diesel fóssil? É o que ocorre aqui, onde estamos, na Amyris, uma empresa em Campinas, cuja filial é uma empresa americana na Califórnia e que transforma o caldo de cana em diesel. Luciana, como que a Amyris transforma o caldo de cana em diesel? A Amyris usa um fungo conhecido por todos nós, que está dentro de casa todos os dias, que é o fermento, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, que é aquela que fermenta o pão, que faz o pão, é a mesma que faz o vinho, que faz o álcool. Então a Amyris, através de biotecnologia, de tecnologia usando a biologia, modificou essas leveduras para colocar no caldo de cana e ela come o açúcar e produz esse diesel. Como ocorreu essa descoberta? Essa descoberta começou dentro da universidade, com 4 pesquisadores que receberam um financiamento para a sua pesquisa e uma bolsa de estudos da fundação do Bill Gates e Melinda Gates para a produção de um remédio para combater a malária. Esse projeto é sem fins lucrativos e esses cientistas, então, através dessa descoberta, onde eles pegaram o gene de uma planta que produz um medicamento contra a malária, puseram no micro-organismo e produziram esse remédio a baixo custo e esse remédio vai ser distribuído sem fins lucrativos. A partir daí, eles viram que essa mesma tecnologia poderia fazer uma série de compostos, entre ele o diesel. E vocês vieram para o Brasil porque o Brasil tem aqui a cana, tem aqui o etanol? É pelas vantagens comparativas da cana que essa empresa vem se instalar aqui na região de Campinas? Exatamente. Nós viemos para o Brasil porque o Brasil é líder no setor de cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar é a melhor matéria-prima para as leveduras terem esse açúcar pronto para elas consumirem. Que a levedura ela consome a sacarose, que é um açúcar simples. E o caldo de cana-de-açúcar já tem essa sacarose dentro dele, produz em grande quantidade e então a empresa veio para o Brasil por causa da cana-de-açúcar. Este é um recipiente com diesel fóssil, diesel do petróleo. E este, diesel obtido a partir da cana-de-açúcar, aqui na Amyris. Dr. Roel, diretor da Amyris, o que nós estamos assistindo é uma revolução tecnológica? Quais são as vantagens, do ponto de vista ambiental e outras, do diesel obtido aqui nesta empresa a partir da cana-de-açúcar? Sim, além de ser um diesel renovável, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre. Então, ao contrário do diesel fóssil, que tem um altíssimo teor de enxofre, o diesel de cana-de-açúcar não tem enxofre. Ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. Ou seja, além de uma contribuição ambiental, uma vigorosa contribuição para a saúde pública. Exatamente, para a qualidade de vida e saúde pública. Esse diesel da cana-de-açúcar pode vir sendo gradativamente misturado numa proporção cada vez maior ao diesel de petróleo ou há alguma limitação técnica? Não, com certeza. Ele pode ser misturado no mínimo em 50% e provavelmente até muito mais. O fator que limita essa mistura, na verdade, é a produção em grande escala, não é a demanda nem as características técnicas do diesel, que são totalmente convencionais ou compatíveis com diesel de petróleo, mas ele é um petróleo renovável. E quanto aos motores dos caminhões, ônibus, utilitários, eles precisarão ser adaptados para poder receber este diesel de cana-de-açúcar? Não, não é necessária nenhuma adaptação. Como é um hidrocarboneto, é um diesel com as características do diesel fóssil, porém menos poluente e renovável, não é necessária nenhuma adaptação nos motores nem na infraestrutura de distribuição, os dutos, os terminais, os postos, etc.
Nós estamos aqui numa usina piloto. Uma usina piloto é um estágio intermediário entre o laboratório e a escala industrial. Dr. Roel, o diesel de cana-de-açúcar vai ter um preço competitivo com o diesel de petróleo? E qual o consumo no motor? O consumo é o mesmo do diesel fóssil, do diesel de petróleo? Sim, com certeza. O preço será competitivo com o diesel de petróleo, com o diesel fóssil, como também já é competitivo com as outras soluções renováveis, o biodiesel tradicional derivado de óleos. O consumo do nosso diesel é igual ou maior que o diesel fóssil, porque é um produto que, na verdade, é muito parecido com o diesel fóssil, só que com maiores características em desempenho e para o meio ambiente. E qual é a escala? Qual a escala para conseguir produzir economicamente? Qual o mínimo de produção para conseguir colocar esse produto no mercado? A gente vai produzir nas usinas de álcool e açúcar hoje, que vão se tornar biorefinarias, então que vão produzir além do etanol e além do açúcar e energia elétrica, vão produzir uma série de outros produtos renováveis, incluindo o diesel de cana-de-açúcar. Então, a escala industrial nas usinas vai permitir ser competitivo com o diesel de petróleo. Isso em quantos anos? Qual é o período para que a gente possa ver transformado em realidade este sonho de ter um diesel que não é poluente, um diesel que não vem do petróleo, um diesel que não é fóssil, um diesel a partir da cana-de-açúcar? A primeira instalação vai ser construída em 2010 para começar a operar na safra 2011-12, então na safra que começa em abril de 2011. Isso vai ser a primeira instalação do mundo em escala industrial, em escala comercial, do diesel avançado da cana-de-açúcar. Temos sempre ressaltado que para enfrentar um problema ambiental, precisamos trabalhar simultaneamente em 3 vertentes: legislação, investimentos e conscientização ambiental. O que nós estamos vendo hoje é um caso clássico de investimentos em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico para produzir um diesel de cana-de-açúcar. Portanto, substituir o diesel de petróleo, o diesel poluente, o diesel fóssil, por um diesel que emite muito menos CO2, não emite nada de enxofre e, acima de tudo, um diesel renovável. Uma extraordinária contribuição para o meio ambiente e também para a saúde pública. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, fique agora com preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. O Viver Sustentável fica por aqui. Não se esqueça, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas anteriores, acesse nosso site viversustentável.net ou nosso canal no Facebook. Para mandar sugestões de programas e matérias, envie um e-mail para contato@viversustentável.net. Até o próximo programa!